Eu dou pão agora? O Clepson entrou. O Clepson vai ser jogador, pessoal. Em Malásia. Vamos ver mais quem vai entrar aí. Boa noite, Lásia. A Célia também entrou aí. Vamos lá. Pessoal, compartilhe para mais alguém. Se essa live faz sentido para você, aperte o coraçãozinho aí. Sim, o próprio Instagram ele vai enviar para as pessoas dizendo que essa live ela é bem relevante. A Gi também entrou, minha filha.
Vamos ver quem mais vai entrar aí. Pessoal, eu soltei uma enquete sobre que assuntos vocês queriam que a gente compartilhasse com vocês aqui na live de hoje. Eu soltei sobre o DNA da tricotomia, soltei sobre as 3 localizações dos céus, eu soltei também sobre 6 fontes antes de você chegar no seu propósito, e eu citei também sobre como funciona a funcionabilidade do cérebro. E eu soltei essa votação aí, essa enquete, e o que venceu foi como que funciona a funcionabilidade do cérebro. Então hoje eu quero tratar com vocês esse assunto, e o assunto de hoje é esse aqui. Como que funciona a funcionabilidade do cérebro. Então vamos para cima. Oi, Bu também tá aí. Tem muito conteúdo aí pra gente extrair. Esperar mais algumas pessoas entrar. E 11 horas, hoje vai ser rápido, tá? Hoje eu não vou ficar 1h30 não. Mas hoje vai ser 30 a 40 minutos de muito conteúdo. Quero que você pegue papel, caneta e vamos para cima. Eu acredito que hoje eu vou ressignificar, eu vou reprocessar muitas coisas em você que nem você mesmo acredita que existe aí dentro. Se você acha que... Fica à vontade, boa. Mas se você acha literalmente que essa live é relevante, como que funciona? O mundo digital, que é um dos 5 mundos de operação que existe. Então você precisa apertar esse coraçãozinho várias vezes. Sim, o Instagram vai entender que esse conteúdo é relevante e vai deixar acessível para mais pessoas ver. E aí pega esse aviãozinho aí, sabe? E manda para um colega, manda para um amigo. E vamos hoje decolar nesse tema aí. Eu creio que vai ser muito violento. Então chame mais alguém. Vamos para cima. Alguém lembra da nossa última live? O assunto que a gente abordou? A primeira a gente falou sobre as 7 dimensões. E a segunda, quem lembra? Quem estava aí na segunda live? A segunda live foi muito violenta. Nós falamos sobre as 4 camadas espiritual. Essa foi pesada, sobre as 4 camadas espiritual. Então hoje nós vamos estar tratando também como que funciona a funcionabilidade do cérebro da gente, e essa também é violenta, essa é pesada. Então quero que você chame mais alguém e vamos literalmente para cima. 11 horas a gente vai para cima, encher vocês de conteúdo, tá bom? Então dá tempo você chamar mais alguém, dá tempo você pegar aquele copo de água, dá tempo você pegar também um papel, uma caneta, e já a gente vai entrar com tudo aí, arrebentando de tudo quanto é via. E por que, Brito, que você faz sempre esse horário, 11 horas da noite? Por que você não faz mais cedo? É simples. Porque 11 horas da noite a maioria dos religiosos já estão dormindo. O Gabi também entrou aí, o Luquinha entrou, o Gabriel também, meu amigo. Ó, o Gabriel tá longe agora, abandonou a gente. Hoje a gente jogou futebol com o Rafa e com o Henrique, Gabriel. Foi muito bom. Mas assim, por que, Brito, você sempre faz isso aí, dá 11 horas da noite? É porque esse horário, 11 horas da noite, os religiosos já estão dormindo, não vai ter ninguém para encher meu saco, entendeu? Então eu faço 11 horas da noite com vocês, estou começando a soltar algumas coisas, um monte de cliente, de aluno meu fica bravo, você tá louco, como que você tá soltando esse conteúdo de graça, mas o conteúdo é meu, então eu solto a hora que eu quero, ok? Mas é isso, geralmente eu começo a dar aula para os meus alunos
para os meus clientes, eu começo 4 horas da manhã. 4 horas da manhã. E pode ter certeza, você vai ver que todos os mentores, todas as pessoas que trabalham na área de gestão e de desenvolvimento pessoal, de alta performance, de mindset, com um monte de gente, vai começar a dar aula a partir das 4, 5 horas da manhã, porque esse horário não vai ter ninguém ensinando o saco. Não vai ter ninguém, só vai acordar 4, 5 horas da manhã quem quer conteúdo. Tá aí meu filho também, acabou de entrar, o Jean, meu filho também tá aí. Então 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, 11 horas da noite, meia-noite, só vai querer entrar na live porque quer saber de conteúdo. Os preguiçosos já tá dormindo, os preguiçosos tá fazendo qualquer outra coisa, tá assistindo série, mas ninguém vai querer conteúdo esse horário. Pegou ou não? Então é assim que funciona. Então a live literalmente é como uma espécie de um funil mesmo e só fica quem quer conteúdo. Não tem conversa. Mas Brito, mas por que você dá aula 4 horas da manhã? Por que você dá aula 5 horas da manhã? É simples. Se você for fazer a conta, presta atenção, se você for fazer a conta, todo mundo que levanta 4 horas da manhã, a maioria das pessoas levanta 6 ou 7. Se você for fazer a somatória de horas que você vai ter no final do ano, você não vai ter apenas 12 meses, mas você vai ter 13, porque você vai ter um mês a mais à frente dos demais. Agora já pensou você chegar no final do ano com um mês a mais de conteúdo do que os demais? Meu, acabou. Você vai arrebentar, você vai estourar. Algumas pessoas falam, mas por que você começa também de madrugada? Já dizia o texto da Paraxá, falado por G de Dias. Quem que é G de Dias, Brito? G de Dias é Salomão. Salomão é conhecido como G de Dias, Jean. Então, G de Dias, Salomão, ele já falava bem assim: quem quer sabedoria, busque de madrugada. Porque a sabedoria diz bem assim: eu amo os que me amam, e aqueles que de madrugada me buscam, me acharão. Então, eu já começo já aqui as nossas lives na segunda vigília da noite. A segunda vigília da noite. Porque a primeira vigília é das 6 às 9. A segunda vigília é das 10 até 1 hora da manhã. Ok? Então estamos aqui nessa segunda vigília da noite. Deu 11 horas. Vamos começar? Quem pegou aí papel e caneta? Quem tá aí? Mande esse aviãozinho para mais algumas pessoas, para essa pessoa entender literalmente que esse conteúdo é relevante e ele cair aqui para dentro para a gente arrebentar aqui, sem dúvida nenhuma hoje. Ok? Vamos lá. Então, de acordo com a votação de vocês na enquete que eu soltei lá, eu soltei sobre 4 temáticas, eu soltei sobre 4 assuntos para nossa prédica nessas nossas lives. Eu soltei sobre o DNA da tricotomia, eu soltei também sobre as 3 localizações geográficas dos 3 céus. Eu soltei lá também na enquete sobre as 5 fontes antes de chegar no propósito. E eu soltei também sobre a funcionabilidade do cérebro. E na enquete aí, a votação que ganhou, literalmente foi sobre a funcionabilidade do cérebro. Então eu quero literalmente abordar isso aqui com vocês aqui essa noite, beleza? Por que eu sempre peço para pegar papel e caneta? Não sei se vocês sabem que o índice de absorção, o índice de aprendizado, o índice de que você consegue gravar na sua mente quando você escuta é só 5%. Então, quando você está escutando eu verbalizar, eu falar, você só vai conseguir absorver e só vai conseguir guardar 5%. Se você pegar tudo isso que eu estou falando
e escrever, colocar num papel, não vai ser mais 5%, se torna 15%. Agora, se você pegar aquilo que você ouviu, aquilo que você colocou no papel e estabelecer como tarefa diárias, a gente não consegue medir a proporção. Provavelmente o índice de absorção, o índice de mudança na sua vida vai ser 30, 60 ou 100, ok? Então essa é a importância de você ter sempre papel e caneta, literalmente para anotar aquilo que é relevante, aquilo que é importante, aquilo que é muito bom para vocês. Então, como que funciona a funcionalidade do cérebro? Na verdade, o que é cérebro? Cérebro é essa massa cinzenta, essa massa encefálica que tem cerca de 1,3 kg a 1,5 kg, que possui literalmente mais de 86 bilhões de neurônios. E o que é neurônio? Neurônio literalmente é uma célula onde vai encontrar a característica do sistema nervoso e assim automaticamente vai impulsionar, assim literalmente vai transmitir impulso literalmente para o seu cérebro. E essa massa cefálica de 1,3 kg a 1,5 kg, durante muito tempo eu vejo muita confusão das pessoas que não conseguem saber a diferença de cérebro vezes mente. E as pessoas pensam que cérebro e mente geralmente é a mesma coisa. E na verdade não é. Cérebro é uma coisa, mente é outra. O que seria o cérebro? O cérebro a gente fala que seria, pensa num computador, seria a espécie de um hard e a mente de um Windows. Ou seja, a mente é o programador do cérebro. E quando a gente fala que há uma diferença de mente vezes cérebro, por quê? Na mente está o quê? Na mente está a tristeza, na mente está as suas emoções, na mente está os seus registros, na mente está as suas amarguras, na mente literalmente está essa programação a respeito dos seus sentimentos e também de um monte de coisas mais. Já o cérebro, essa massa, o cérebro é esse órgão, o cérebro é essa cápsula que recebe toda essa programação, literalmente, da sua mente. Mas entre o cérebro e a mente, existe algo que a gente chama de ponto de Foucault, ou a espinha dorsal de tudo. Nem a ciência ela consegue, literalmente, dar um diagnóstico e vem com uma ciência exata a respeito disso que é o ponto de Foucault, que é a espinha dorsal, tanto do cérebro, quanto da mente e quanto da vida. O que é a fonte, literalmente, da vida? A fonte da vida, a fonte do cérebro, a fonte da mente, a fonte da existência, a fonte de tudo, é algo que a gente chama aqui de consciência. Robôs não têm consciências, máquinas não têm consciência. Então a fonte do cérebro, a fonte da mente, literalmente, é a consciência. E na consciência, isso é muito violento, e na consciência, ela é algo que a ciência até hoje tem tentado buscar explicação da onde que saiu a consciência. E se você pesquisar no Google, pesquisar no YouTube, ninguém vai te dar essa explicação. Da onde literalmente que surgiu a consciência. Mas eu vou revelar para vocês de antemão, baseado em compilações de livros de filosofia, psicologia, mecânica quântica, física quântica, Talmud, Zohar, Cabala, Mitzvah, a Torá e o principal de tudo, a Parashá, que é a Bíblia Sagrada. O que é literalmente a consciência? Nenhuma das enquetes que eu soltei hoje, que eu falei sobre as 5 fontes antes de chegar ao propósito, uma das fontes que eu iria citar antes do ADM era a respeito de Deus. E quem que é Deus? Deus, literalmente, ele é o gerador e o criador da consciência. Então, o que é a consciência? A consciência é algo que está localizado no seu espírito, colocado por Deus, traduzindo o DNA de Deus, presta atenção,
O DNA de Deus no ser humano está numa região da parte do seu ser chamado espírito. Então, o DNA que Deus colocou no espírito do homem é a consciência. Então vamos lá. Se a ciência não sabe explicar o que é a consciência, eu estou dando para vocês. O DNA que Deus colocou no espírito do homem é a consciência. A ciência não vai falar da onde que vem a consciência, que é a fonte de toda a vida. Mas a consciência é o DNA de Deus colocado no homem. Então eu quero que você escreva bem assim, olha, a consciência é o DNA de Deus colocado no homem. Isso é caro, hein? Então escreve aí para ver se vocês estão aí. Estão aí, estão dormindo. A consciência é o DNA de Deus colocado no homem. Quero que você escreva isso aí. Vamos ver quem está aí. A consciência é o DNA de Deus colocado no homem. Boa. Então, se alguém perguntar para vocês o que é a consciência, a ciência não consegue explicar, mas fazendo uma compilação, que é uma junção, de livros do Talmud, do Zohar, da Parashá, de mecânica quântica, de filosofia, de psicologia, chegamos à seguinte conclusão, que a consciência é o DNA de Deus colocado no homem. Então essa daí é uma informação muito violenta. A hora que nós chegar sobre as 5 fontes do propósito, a gente vai trabalhar bastante sobre isso aí. Isso aqui vai impactar a sua vida. Se eu entendo que a consciência é o DNA de Deus colocado no homem, ou no espírito do homem, partindo por aqui, aí dá para a gente começar, literalmente, a descortinar a respeito do cérebro. Entendendo o que é mente, que é uma espécie de programador. Então vamos lá. O programador da mente, a consciência. O programador da consciência, Deus. Então vamos lá. Deus, consciência, mente, cérebro. O programador do cérebro, a mente. O programador da mente, a consciência. O programador da consciência, Deus. O DNA de Deus no homem é a consciência. O DNA da consciência no homem é a mente. E o DNA da mente no homem é o cérebro. Pegaram aí ou não? Ok? Deu para entender? Então vamos lá. Partindo disso aqui, vamos falar, eu não quero falar sobre o que é consciência, sobre o que é mente, mas literalmente o que é cérebro. Todos nós sabemos que o cérebro, literalmente, ele é trino. O que é trino? 3 partes. Porque tudo é 3. Eu quero que você escreve aí também já agora, ó. Tudo é 3. Tudo é 3. Escreve aí. O Lau também entrou. Escreve aí. Tudo é 3. Tudo é 3. Vou dar algo muito violento para vocês agora aqui. Boa, Lásia. Tudo é 3. Quem mais está aí? Escreve aí. Tudo é 3. Boa. A Juliana também.
O Jean também, meu filho. Por que tudo é três? Vamos lá, vou começar a explicar para você. Existem três partes do corpo. As três partes do corpo é cabeça, tronco e membros. Existem três grandes luminares: estrelas, lua e o sol. Existem três céus: aurânio, mesorânio e eporânio. Existem três partes que compõem literalmente um átomo: prótons, elétrons e nêutrons. Existe a trindade: Pai, Filho, Espírito Santo. Existe a trindade diabólica: o dragão, a besta e o falso profeta. Existe três mundos da alma, ou três tronos na alma, que são intelecto, vontade e sentimento. Existe também três partes ou três tempos que a gente vai tratar no nosso cérebro: inconsciente, subconsciente e consciente. Tudo é três. Tudo é três. Se você for pegar desde a história, existe três tempos. Qual que é os três tempos? Passado, presente e futuro. Existem três períodos. Quais são os três períodos? Manhã, tarde e noite. Tudo é três. Tudo é três. Quando eu vou para essa primícia que é tudo é três, então também eu vou chegar à seguinte conclusão: que o cérebro também, ele é trino. Ele tem três partes, literalmente. E antes de eu adentrar sobre essas três partes do cérebro, literalmente, que é o córtex frontal, o sistema límbico e o reptiliano, cada um dessas três partes do cérebro, literalmente, ela tem uma função muito violenta. Aqui no córtex frontal, a gente tem aquilo que a gente chama de consciente. Aqui no sistema límbico, a gente tem aquilo que a gente chama de subconsciente, que é a segunda camada. E aqui no reptiliano, a gente tem aquilo que a gente chama de inconsciente. Como definir, literalmente, essas três partes do cérebro de uma maneira bem simples, bem pedagógica, bem didática? Pensa comigo em uma árvore. Pensa comigo em uma árvore. Vou tentar fazer uma árvore aqui. Vou tentar fazer isso aqui, que é como se fossem as raízes de uma árvore. Ok? Aqui. Pensa comigo numa árvore. Pensou? Essa parte aqui, que é as folhas, é como se representasse aquilo que a gente chama de CF, que é córtex frontal. Essa parte aqui do caule, essa parte aqui, é aquilo que a gente chama de SL, ou sistema límbico. E essa parte aqui, que é a raiz, começo de tudo, é aquilo que a gente chama de reptiliano. Então, se eu entendo que o cérebro da gente, literalmente, ele é trino, e ele tem essas três partes, e usando essa simbologia, então, como que a gente vai entender essa funcionalidade? Minha mãe também entrou aí. E como que a gente vai conseguir reprogramar e programar o nosso cérebro? Isso é muito bom. Você sabia que você consegue literalmente programar a sua mente? E você programando a sua mente, automaticamente os seus neurônios, que caracterizam todo o seu sistema nervoso de impulso para o seu cérebro, vai responder essa reprogramação que você fizer? É por isso que a gente trabalha muito com aquilo que eu chamo de PNL. E o que é PNL? Programar o cérebro através da fala, ou seja, programação
neurolinguística. Então, como que eu programo a minha mente? Eu programo através da fala. O porquê que eu, literalmente, preciso programar a minha mente? O porquê que eu preciso programar a minha mente? Porque o meu cérebro, ele é trino. Se ele é trino e ele tem três partes, que é o córtex frontal, o sistema límbico e o reptiliano, eles recebem desde quando eu nasci informações e construções que vai interferir desde a minha vida, do meu nascimento, tanto também na minha vida adulta, mediante aquilo de informação que eu recebi, através do quê? Através das 5 portas de entrada, que é visão, tato, olfato, paladar e audição. Então essas 5 portas de entrada, que são portas de captação do mundo físico para enviar para a minha alma, vai emitir esses sinais para o meu cérebro. Isso literalmente vai ter uma grande influência em todo o restante da minha trajetória de vida. Por isso a necessidade, tanto que a escritura diz, que é a Paraxá, tanto também que a psicologia diz, tanto que a filosofia diz. Por quê? Dentro da psicologia a gente trabalha essa reprogramação, ou dentro da TRG. O que é TRG? Tratamento reprocessativo generativo. O quê? É esse reprocessamento para dar literalmente uma visão diferente daquela que o seu cérebro literalmente captou. Isso é dentro da psicologia. Já dentro da Paraxá, que é dentro da Bíblia, há um conselho no livro de Romanos, artigo 12, se não me falha a memória, ou artigo 8, que diz bem assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Cristo Jesus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Aí ele continua dizendo: para que vós podeis experimentar qual seja os 3 níveis de vontade: boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas para você experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, é-vos necessário uma renovação da vossa mente. Olha que louco. Olha o que o texto da Paraxá, em Romanos 12, está dizendo. Que para você experimentar 3 níveis de vontade, 3 coisas novas, que é algo bom, agradável e perfeito, há uma grande necessidade de uma reprogramação, de uma ressignificação, de um reprocessamento, de uma renovação na mente. Olha que louco. Olha o que é a Paraxá, olha o que a Bíblia está dizendo, e está dando conselho, está dando a bússola, está dando o mapa, está dando a receita, está dando o prontuário, literalmente, está dando o laudo, está entregando literalmente uma das grandes chaves, dos grandes códigos da psicologia, da filosofia, da mecânica quântica, da ciência clássica. O que a Bíblia está dizendo? Que para você experimentar 3 níveis de vontade do eterno ou de Deus para a sua vida, para você experimentar aquilo que é bom, aquilo que é agradável e aquilo que é perfeito, é necessário uma mudança ou metanoia, uma renovação na sua mente. Olha que louco. Porque a mente é o programador do cérebro. Se a mente é o programador do cérebro, está dizendo que você não vai viver nada novo enquanto você não mudar, não renovar, não reprocessar, não ressignificar, recodificar, revitalizar, restaurar, tudo a sua mente. Então quero que você já coloque bem assim, olha, hashtag é mude sua mente, mude sua vida. Então escreve isso aí, mude sua mente, mude sua vida.
E a gente já vai entrar, já a trabalhar uma dessas partes do cérebro. Escreve aí. Mude sua mente, mude sua vida. Deixa eu ver quem está nessa live aí. Então escreve aí. Mude sua mente, mude sua vida. Boa, Nê. Escreve aí quem mais tá aí. Minha irmã Lásia. A Bruna também. Escreve aí. Mude sua mente. Mude sua vida. Violento isso, né? A Juliana também escreveu. Hashtag mude sua mente, mude sua vida. Porque a maioria das pessoas, elas querem mudar e elas não entendem por que elas não conseguem mudar. Pede oração, faz jejum, faz um monte de coisa, mas jamais você vai mudar a sua mente, jamais você vai mudar a sua vida, quer dizer, sem antes mudar a sua mente. Jamais você vai experimentar essas três bênçãos de Deus, que é uma bênção boa, uma bênção agradável e uma bênção perfeita, se você não mudar a sua mente, se você não reprocessar, não ressignificar a sua mente. Pegou aí ou não? Jamais você vai ter essa mudança se você não fizer isso. Então vamos lá. A primeira coisa, a primeira parte no cérebro que eu quero trabalhar com vocês é aquilo que a gente chama de córtex frontal, que é essa parte aqui, ó. Córtex frontal. E o que é o córtex frontal? Que é isso aqui, ó. Fica bem aqui nessa parte. Já diz tudo. Córtex frontal. E a parte do córtex frontal é uma parte no cérebro da gente que o índice que a gente usa dele, ou a porcentagem que a gente usa, a Gabi também acabou de entrar, a porcentagem que a gente usa, o nosso córtex frontal, é equivalente a 7%. Olha que louco isso, a porcentagem que nós usamos do nosso córtex frontal é aproximadamente 7%. E no seu córtex frontal, que é essa parte aqui, ó, do seu cérebro, você vai ter 2 hemisférios. Olha, é forte isso, né? Você vai ter 2 hemisférios. Hemisfério direito e hemisfério esquerdo. O hemisfério direito, literalmente, o hemisfério direito, ele está ligado ao quê? O hemisfério direito seu está ligado à imaginação, está ligado à criatividade, está ligado à consciência, está ligado a formas e está ligado a pensamentos. Ou seja, tem gente que usa muito uma parte do seu cérebro, que é o hemisfério direito. Como que eu sei, eu, Eliseu, como que eu sei, meu irmão também, pastor Isaac Brito entrou aí, como que eu sei que uma pessoa, ele usa muito o hemisfério direito, ou o córtex frontal HD, do hemisfério direito? É quando eu observo que essa pessoa, ela tem muita facilidade em desenhar, ela tem muita facilidade em coisas artísticas, ela tem muita facilidade em criatividade, ela tem muita facilidade em imaginação, ela tem muita facilidade em insights do nada. Pô, meu, acabei de ter uma ideia. Então eu sei que essa pessoa, literalmente, ela usa bastante
o hemisfério dela direito. E o hemisfério direito do córtex frontal tá ligado ao quê? Tá ligado a isso, a consciência, tá ligado à criatividade, tá ligado à imaginação, tá ligado a insight, tá ligado àquilo que a gente chama de formas 3D. O que é 3D? Vamos lá, altura, largura e profundidade. Então tá ligado a isso. Então a pessoa literalmente ela usa bastante esse hemisfério direito que tá ligado a isso aí. Agora, como que eu sei que uma pessoa ela usa bastante o hemisfério esquerdo? É quando eu percebo que aquela pessoa ela pensa bastante, ela é bem analítica. É quando eu percebo que aquela pessoa raciocina bastante. Quando eu percebo que aquela pessoa é cheia de fazer conta, ela tem bastante habilidade em números. Eu falo, opa, essa pessoa tá aí, meu filho aí, o Jean, cadê o Jean? Dá um oi aí, Jean. O Jean, ele usa bastante o hemisfério esquerdo. Pegou ou não? A Bruna, que tá aí, que é psicanalista, ela usa bastante o hemisfério direito. Então a gente consegue ter noção que hemisfério a pessoa está usando, literalmente de acordo com o quê? Com esses sinais que elas emitem pra gente. Você já observou que tem gente que tem muita facilidade, isso é caro, isso que eu tô dando pra vocês é caro. Tem gente que tem muita facilidade de absorver tudo quando alguém tá falando. Alguém tá falando. Ela tem facilidade em absorver. Se essa pessoa tem facilidade em absorver quando a pessoa está falando de maneira verbalizada, que nem eu estou falando, estou falando de maneira verbalizada, a pessoa consegue pegar, consegue entender. Então essa pessoa é uma pessoa que usa bastante o hemisfério, o lado esquerdo do cérebro. Agora, tem gente que a gente fala, ela não consegue pegar. Ela não consegue absorver. Agora, se ela pegar e ver desenhos que nem eu estou fazendo aqui, opa, a pessoa já consegue absorver. É tanto que algumas pessoas usam uma frase que é bem assim, você não já percebeu que para mim entender as coisas você precisa desenhar? Ou seja, a funcionabilidade do cérebro direito dela é bem mais amplo, bem maior do que o cérebro, literalmente, direito. Por quê? Com essa pessoa você vai ter que desenhar. Aí é aquela pessoa que eu preciso desenhar, Brito. Então significa que ela não funciona muito com o cérebro esquerdo, o que mais funciona é o cérebro direito. E aquela pessoa que você não precisa desenhar e ela já pega muito de maneira oral. Opa, essa pessoa usa bastante o lado esquerdo, usa bastante o hemisfério esquerdo. Então, eu quero que você escreve bem aí e coloca bem assim. Você vai se autoanalisar. Se você é uma pessoa que tem facilidade de absorver as coisas, eu falando, se você tem facilidade de lidar com conta, se você tem facilidade de raciocinar rápido, se você tem facilidade com ciências, com matemática, escreve aí, ó, lado esquerdo. Coloca assim, eu sou lado esquerdo, eu sou lado esquerdo, eu sou lado esquerdo. Agora, se você não tem facilidade com matemática, se você não tem facilidade de captar, pegar conteúdo quando a pessoa está falando de maneira oral, e você tem mais facilidade quando a pessoa desenha, quando a pessoa traz uma imagem, quando a pessoa usa a imaginação, a criatividade, usa essa via artística que eu estou usando, aí você vai escrever bem assim, olha, hemisfério direito, ok? Então eu quero ver aqui, rapidinho, eu quero fazer um levantamento das pessoas que temos aqui. Quem usa mais o hemisfério direito e quem mais usa mais o hemisfério esquerdo. Escreve aí. Um tempinho para você escrever. Vocês estão entendendo, gente? Hemisfério direito. Boa, né?
Algumas pessoas falam assim, eu não gosto muito das lives do Brito, é bem complexo, eu não consigo entender. Então vai ver qualquer outra coisa. Vai para cemitério teológico, vai para seminário teológico, vai para um monte de coisa. É para um monte de coisa. Agora, se quiser conteúdo, se quiser coisa brava, pesada, fica aqui. Pegou, não? Os meus alunos, meus clientes ficam bravos que eu já estou dando isso aqui de graça. Boa, vai colocando aí. Olha que legal. A Lu Correia também entrou aí. A Juliana, hemisfério esquerdo. Kellen, hemisfério esquerdo. A Gabi, hemisfério esquerdo. A Lásia, esquerdo. A Bu, direito. A Nessa, direito. Vamos ver mais aí, vamos ver mais aí. Cadê a Gi? Tem mais gente aí. Qual é o hemisfério que vocês mais usam? Ó, a Lu usa mais o direito. Entenderam a diferença do direito para o esquerdo? Então essa é a diferença. Ô Brito, e o que se dá para fazer? Treinar. Sabia que é possível você treinar? Sabia que é possível você desenvolver uma outra parte do seu hemisfério também? Olha que louco. Por que córtex frontal? Por que córtex frontal? Porque está na frente. Deixa eu fazer um negócio aqui para vocês. Vou começar assim. Como se fosse um funil. Por quê? Por que o córtex frontal, literalmente? Olha só, entrou a terapeuta aí também, agora eu vou sair da live. Ela entrou, ela vai brigar comigo. Por quê? A gente fala que tem como você saber que parte do cérebro, que parte do hemisfério cada um vai usar. E que é possível treinar. Por quê? Quando a gente fala de córtex frontal, fala de frente. Por exemplo, bem assim. Esses dois olhos, que nem eu já falei na live passada, esses dois olhos, a Bruna é psicanalista também sabe disso. Esses dois olhos aqui é como se fosse, literalmente, duas câmeras fotográficas. E já já a gente vai falar algo muito violento. E elas captam imagens, o tempo todo. O tempo todo. E quando elas captam imagem, elas jogam para aqui, para sua mente, que literalmente que é o programador. Ou joga para aqui o que a gente chama de terceiro olho, dentro da espiritualidade, glândula pineal, o olho da mente. Pegaram aí? Ela joga para aqui. É tanto que se você agora fechar o olho aonde você está, você vai conseguir me enxergar. Por quê? Esses dois olhos aqui, que são duas câmeras fotográficas, são dois captadores de imagem, vai lançar imagem para a lente interna aqui, que é o terceiro olho, dentro da espiritualidade, que é a glândula pineal, ou que é o olho da mente. Vai lançar e vai ficar registrado aqui. Ô Brito, e quem é cego? E quem é cego, que não enxerga, literalmente, que não enxerga, que essa porta de entrada, visão, não funciona. Quem é cego, eu já conversei com cego, e eu perguntei para eles assim, como que funciona essa viabilidade sua? Ele falou bem assim, Brito, eu ouço através dessa porta de entrada chamada visão, e a pessoa fala o que é a altura, aí a pessoa pega um pedaço de madeira, qualquer coisa,
Ele fala assim, conseguiu sentir? A pessoa fala, consegui. Aí vai aumentando, aí nisso eu vou tendo noção do que é altura. Eles falam bem assim, tem um monte de gente, eles falam, mas o que é um monte de gente? Aí eles vão pegando um palito, um monte de palito. Aí falei, aí, tá sentindo? Eles falam, tô sentindo um monte de palito, então representa um monte de gente. E automaticamente essa pessoa que não tem essa porta de entrada chamada visão funcionando, através da audição e através do tato pegando, essas imagens chegam através da audição e através do tato, até esse córtex frontal delas, que literalmente é esse hemisfério, que é essas coisas, e automaticamente elas começam a imaginar, pensar, olha, meu tio Zé Luiz acabou de fazer Instagram, ele entrou aí também. Elas começam a imaginar, pensar, por causa desse sinal que foi emitido através dessa porta de entrada chamada audição. Então, independente se a pessoa ela tem acesso a essa porta de entrada chamada visão ou não, ela consegue, através do quê? Do córtex frontal, através também do quê? Através dos hemisférios, imaginar, raciocinar, ter intuição, ter criatividade, ter insight, ter consciência, ser analítico, ter pensamento, ter lógica, ter escrita, ter habilidade, ter tudo através do quê? Através dessa parte do cérebro que a gente chama do quê? Córtex frontal. E é possível você treinar. Agora pensa que durante a sua vida toda, boa noite, minha tia, durante a sua vida toda, automaticamente, essa porta de entrada chamada visão, ou porta de entrada chamada audição, ou porta de entrada chamada olfato, ou porta de entrada chamada paladar, ou porta de entrada chamada tato, ou a outra porta de entrada que eu não vou falar o que é, vai mandar sinais para o seu córtex frontal e o seu hemisfério, tanto direito, tanto esquerdo, ele vai trabalhar de maneira aprendida desde a sua infância até a idade que você tem hoje. E como eu falei alguns minutos atrás, você muitas das vezes não vive coisas violentas porque de tanta imagem que o seu córtex frontal recebeu, a sua mente, que é o programador, já engessou o seu cérebro, que é uma espécie de hardware, a sua mente é uma espécie de Windows, e automaticamente está aquilo ali, e automaticamente inibiu, automaticamente congelou, porque o DNA de Deus do homem é a consciência, o DNA da consciência no homem, aí você vai ter que pegar a live desde o começo, o DNA da consciência no homem é a mente, o DNA da mente do homem é o cérebro. Olha que violento. Então, quando você vem partindo por esse pressuposto, entendendo que é possível ressignificar, a Prita aí que é terapeuta, reprocessar, recodificar, dentro da Paraxá não vai falar reprocessar, dentro da Paraxá não vai falar regressar, dentro da Paraxá não vai falar recodificar, mas dentro da Paraxá vai dizer renovar. É por isso que o Romanos, artigo 12, diz que você só vai viver 3 níveis se tiver uma renovação. Dentro da psicologia, ressignificar. Dentro da linha coach, que a gente trabalha também de monitoria, recodificar. Dentro da via da TRG, da terapeuta que está aí nos assistindo, é reprocessar. Dentro da espiritualidade, é regressar. E dentro da Paraxá é renovar. Violento isso, né? Pesado isso. Então essa primeira parte do seu cérebro, que tem tudo isso aí, que é o córtex frontal, dividido em hemisfério direito e hemisfério esquerdo, tem como você treinar ele. E é necessário você treinar. A segunda parte do cérebro, que a gente chama de caule de uma árvore, a segunda parte do cérebro, que a gente chama também de parte das emoções, é aquilo que a gente chama de sistema límbico.
é bem aqui, bem aqui, bem aqui, nessa parte do seu cérebro, que está aquilo que a gente chama de sistema límbico, que é a parte, literalmente, de todas as emoções que você vive. De todas as emoções que você vive. Essa parte do sistema límbico. E a parte do sistema límbico, a gente brinca e a gente fala que essa parte do sistema límbico, ela é responsável por 35% do ser humano. Olha que louco. Se o córtex frontal é responsável por 7%, e no final vocês vão entender, essa parte do sistema límbico é responsável por 35%. Porque é nessa parte do sistema límbico aqui que está o quê? Que está amor, que está ódio, que está tristeza, que está raiva, que está rancor, que está alegria. Essa parte do sistema límbico, literalmente, é a parte do quê? É a parte que a gente chama parte das suas emoções. Essa é a parte do sistema límbico, que é a parte das suas emoções. Então, presta atenção. Apenas 7% de você, apenas 7% de você é hemisfério direito e é hemisfério esquerdo. Olha que louco. Apenas 7% de você é hemisfério esquerdo e hemisfério direito. Apenas 7% de você está ligado a pensamento, está ligado à linguagem, está ligado a cálculo, está ligado à criatividade, está ligado à intuição, está ligado a insight, está ligado a formas de, está ligado à análise. Apenas 7%. Já 35% de você, nós estamos falando de emoção pura. Então essa parte aqui que a gente chama de sistema límbico, 35% é emoção pura. Meu, isso é muito violento. Eu me lembro quando eu estava lá para descer no Muro das Lamentações, a hora que eu cheguei na ala para descer, ele falou, não. Falei, como não? Ele falou assim, você precisa colocar o kippah. O kippah. E é interessante que o kippah, ele pega, olha que violento, ele pega a parte do córtex frontal e a parte do sistema límbico. Você só entra no Muro das Lamentações lá em Israel se vocês colocar, literalmente, o kippah. Porque pega a parte do córtex frontal e do sistema límbico. Aí eu perguntando para um grande rabino, para um tzadik, eu falei, o que representa? Ele fala bem assim, você precisa entender que a sua razão, que a sua linguagem, que a sua criatividade, que a sua intuição, que a sua lógica, que o seu raciocínio, que a sua consciência, que os seus insights precisa governar as suas emoções. Falei, ô tzadik, mas como assim? Se o córtex frontal é apenas 7%. Ele falou bem assim, sim, mas esses 7% precisa governar os 35%, que é o seu sistema límbico. Forte, né? Olha que pepino que você tem que resolver. Ô Brito, ô Eliseu, por que as minhas emoções me governam? Por que o meu sistema límbico me governa? É simples. Porque 35% de você é emoção. É sentimento. É raiva, é ódio, é tristeza, é rancor. 35%. Se você não entender sobre o córtex frontal, que é o 7%, o córtex frontal é como se fosse uma lanterna. Olha que violento isso. O córtex frontal é como se fosse uma lanterna. Uma lanterna. Esse é o córtex frontal. É como se fosse uma lanterna.
Então esse córtex frontal, que é como se fosse uma lanterna, ele tem que vir até esse casarão escuro, chamado sistema límbico, e começar a iluminar esses 35%. Ou seja, através de pensamento, através de lógica, através de linguagem, através de ciência, através de habilidade, através de controle, através de imaginação, através de consciência, através de insights, através de pensamento, através de controles, eu preciso dominar e fazer gestão das minhas emoções. Porque as minhas emoções é 35% de mim. Presta atenção, a sua massa cefálica, o seu cérebro, 35% do seu cérebro é emoção, é sentimento, é sistema límbico. Meu, isso é caro, isso é violento. Se 35% é sistema límbico, aí eu entendo porque a maioria das pessoas que está nessa live aqui é tudo emocionado. E se você não tem aquilo que a gente chama de conhecimento, e o que é conhecimento? Conhecimento dentro da Paraxá é luz. Se você não tem literalmente luz sobre isso aqui, você vai ficar vagueando. Não vai conseguir dar nenhum passo. Todo passo que você dá é emocional. E os passos que você tem que dar não pode ser emocional. Tem que ser conduzido pelo seu córtex frontal e não pelo seu sistema límbico. Pegou agora ou não? Ação, decisão que você tem que tomar tem que ser pelo seu córtex frontal e não pelo seu sistema límbico. Um monte de gente fala assim, ai, senti no coração. Vai. Conheço gente que tá até hoje com um monte de treta, com um monte de BO porque sentiu no coração. Você tá aí ou não? Pegou? Então, se 35% da gente é sistema límbico e 7% é literalmente o córtex que a gente chama frontal, nós temos o que aqui já definido? O que nós já temos definido aqui? Nós temos definido aqui, ó, aqui. %. Olha que louco. Nós já temos definido aqui, Bruna, 42%. E eu quero tratar o seu cérebro 100%. Mas aonde que está literalmente? Olha que louco. Aonde que está literalmente os outros 58%? Os outros 58%, meu tio também entrou aí, os outros 58% do seu cérebro tá aqui, ó. Calma que eu ainda comecei não, tá? Falei que eu ia só meia hora, já passou, né? Vou parar. Os outros 58%, grave isso aqui é caro. Os outros 58% do seu cérebro tá aqui. Nessa parte que a gente chama de reptiliano. Olha que louco. Essa parte aqui a gente chama de reptiliano ou tronco encefálico. Isso é 58% de você. Aí você soma 7 mais 35, 42, mais 58 dá 100%. Então, e o que é, Brito? O reptiliano. O que é o reptiliano? Que é 58% da gente. O reptiliano está ligado ao quê? A fome, medo, instinto e sobrevivência. Pega isso aqui, 4 vias do reptiliano. Fome, medo, instinto e sobrevivência. Você sabe qual que é a diferença de você para os animais? Isso é caro, hein? Isso é caro. Qual que é a diferença de mim para os animais?
é simples. Vou fazer a imagenzinha aqui de novo aqui. Do cérebro. Qual que é a diferença de mim para os animais? É simples. Os animais têm isso e têm isso. Os animais, eles têm reptiliano. Mas os animais, eles não vão ter o quê? O córtex frontal, que está ligado ao quê? O que está ligado? O córtex frontal. E os animais também têm o que a gente chama de sistema límbico. Os animais ficam tristes. O que os animais não têm? O córtex frontal, que está ligado ao quê? Ao hemisfério direito e esquerdo. O que te diferencia dos animais? Que é o quê? O hemisfério direito e o esquerdo, que é o córtex frontal. Que animal ele não raciocina, animal ele não pensa, animal não tem linguagem, animal não tem escrita, animal não tem forma, animal não tem insight, animal não é artista, animal não tem criatividade. Então, as três partes que a gente tem no cérebro, que é reptiliano, que é sistema límbico e que é córtex frontal, os animais só têm duas. Então, qual que é a sua diferença dos animais? É por isso que a gente fala, os animais, eles são irracionais. Os seres humanos, eles são animais mais racionais. E a parte do raciocínio está onde, gente? Está no córtex frontal. Então é esse córtex frontal aqui que faz você ser diferente dos animais. Eu não sei se eu bato um pouco ou não, se eu vou devagar, se eu vou leve, mas vou dar uma deixa. Todo mundo que age sem pensar, todo mundo que vai por impulso, todo mundo que vai nas emoções, todo mundo que vai sem razão, todo mundo que não tem criatividade, todo mundo que vai sem ser analítico, todo mundo que vai sem a lógica, ele está literalmente se classificando a um nível de um animal. É por isso que quem fala sem pensar é tolo. Para de agir como se você só tivesse reptiliano e sistema límbico. Está na hora de você usar o seu córtex frontal. Olha que louco, olha que violento. Se o reptiliano, que está ligado à fome, medo, instinto e sobrevivência, é 55%, então nós temos o quê? 55 mais 35, 58%. Então nós temos o que aqui, literalmente? 58 mais 35 dá 93. Então, 93% de você está ligado à fome, medo, instinto e sobrevivência e as suas emoções. Aí você tem que pegar o seu córtex frontal, o seu hemisfério direito e seu hemisfério esquerdo e sair iluminando sobre 93% do seu ser. 93% do seu ser precisa ser iluminado pelo seu 7% que tem a ver com seu córtex frontal, com seu hemisfério direito e seu hemisfério esquerdo. E não é uma tarefa fácil. Agora eu vou começar a aula. Beleza? Agora eu vou começar a aula. Por que agora eu vou começar a aula? Por quê? Existem 3 períodos. Eu estava falando que tudo é 3. Existem 3 períodos, literalmente, na sua mente, no seu cérebro, que é o quê? O subconsciente, o consciente e o inconsciente. Então vamos lá. Vamos lá. Consciente. O que é o consciente? O consciente eu chamo literalmente de memória de agora. Agora é consciente, agora é consciente. O que é o subconsciente? Está aqui, ó. Vamos lá, fazer 3 degraus. 1, 2, 3. Primeiro degrau. Aqui, primeiro degrau. Consciente. Memória de agora. Segundo degrau. Subconsciente, que é memórias a curto prazo.
Terceiro degrau, inconsciente, memórias a longo prazo. Primeiro degrau, consciente, as folhas das árvores, aquilo que você vê. Segundo degrau, subconsciente, que é coisas a curto prazo, o caule da árvore. Terceiro degrau, inconsciente, que é a raiz da árvore. Pegaram ou não? Vocês estão aí ou não? Então pensa num casarão. Pensa num casarão. Num casarão todo escuro. E 7% desse casarão é luz. Só 7%. E você vai ter que sair iluminando todo esse casarão com uma lanterna. E detalhe, se no reptiliano, que está ligado à fome, medo, instinto e sobrevivência, é 58% de você, se no seu sistema límbico, que está ligado à sua parte das emoções, literalmente, está ligado a 35% de você, já dá um total de 93%. Só sobrou 7% do córtex frontal para sair clareando tudo. Agora pensa que desde os seus 0 anos de idade, você é construído em ideia mental em você. E qual que é a ideia mental? Você precisa sobreviver. Você tem instinto. Você tem medo. Medo. Age por instinto. E você precisa sobreviver. Essas são as 3 coisas aclopadas no seu reptiliano. Tá ligado a medo, instinto, sobrevivência. Aí enfiaram mais uma coisa. E qual é a mais uma coisa que enfiaram no seu reptiliano? Fome. Então 55% do seu reptiliano é construído por medo, fome, instinto e sobrevivência. Não, precisa sobreviver. Sobreviver. Medo. Fome. Instinto. Esse é seu reptiliano. 58% de você é isso. Aí mistura o seu reptiliano, que é medo, fome, instinto e sobrevivência, mistura com o seu sistema límbico, que é a sua parte das suas emoções. Aí você imaginou o que vira, né? A bagunça que vira. Aí pensa que você tem 7% do córtex frontal, através do hemisfério direito e esquerdo, para fazer a gestão de toda essa bagunça. Por isso que eu mostro e fiz aqui como se fosse um funil. Que o córtex frontal é o princípio do funil. E quando vai chegando aqui embaixo, vai ficando largo. Por que ficando largo? Porque no meio é 35%, lá embaixo é 58%, dá 93%. 93% de você é emoção, medo, instinto, fome e sobrevivência. É por isso que todas as vezes que alguém te tira da sua zona de conforto e te joga na sua zona de confronto, você fica com medo. Por quê? Ai, meu Deus do céu, o que vai ser de mim? O instinto já bate, eu preciso voltar para minha zona de conforto. A sobrevivência, aqui na minha zona de confronto eu não vou ter o que comer. Olha que louco. As suas emoções já afloram. Porque as suas emoções, elas estão muito perto daquilo que é medo, daquilo que é fome, daquilo que é instinto, que é sobrevivente. As suas emoções estão entrelaçadas praticamente no seu reptiliano. E o que é o reptiliano, literalmente, que faz parte do inconsciente daquilo que eu chamo de memórias a longo prazo. A longo prazo. Memórias a longo prazo. O sub, memórias a curto prazo. 93% de você, 93% das suas ações está ligado a coisas a curto prazo e coisas a longo prazo.
Exemplo. O que seu pai construiu em relação a você, em relação a empreender? Eu garanto que seu pai sempre falou assim, você precisa ter um emprego, você precisa ter uma casa. Aí você já cresce. Ah, você precisa fazer tal coisa. Já cresce. Medo. O que a religião, o que esses líderes colocaram em você? Medo. Faz você viver por instinto, por fome, sobrevivência. Mas, hoje, aqui, você está tendo essa aula a respeito, literalmente, das 3 partes do seu cérebro, para trazer um novo significado. E o novo significado é possível. Vou falar de novo. É possível. Dentro da Paraxá, você precisa de uma renovação de mente. Dentro da Bíblia, de uma renovação da mente. Aí se você procurar um terapeuta, ele vai fazer um baita de um reprocessamento em você. Se você procurar um mentor, ele vai fazer um recodificamento em você. Se você procurar um psicólogo, ele vai fazer uma ressignificação em você. Você quer viver algo diferente? Você quer viver algo novo? Está na hora de mudar essas coisas aí. Está na hora de pegar todas essas imagens que desde a sua infância foi captada através dessas 2 câmeras fotográficas e o olho. Captou. Olha que louco. E quando capta qualquer coisa, presta atenção, eles vão lançando lá para o seu reptiliano, lá para o seu inconsciente. E fica lá, gente, fica lá. E sem você perceber, isso altera literalmente na sua vida. Olha, você quer ver que coisa louca? Esse negócio que é tão violento, esse negócio de construção no reptiliano. Olha para você ver. Como que eu burgo hoje em dia e eu começo a assumir controle sobre o meu reptiliano e sobre o meu sistema límbico. Ó, eu cresci dentro de uma filosofia, dentro de um lifestyle. Olha, gosto agora, né? De um lifestyle, de um estilo de vida, por causa de uma crença limitante, que, vou falar, que se eu usasse short, eu estava em pecado e eu ia para o inferno. Pegou, não? Aí, qualquer dia eu vou soltar tudo para vocês. Eu ia para o inferno. Eu cresci com isso aqui. Essas imagens veio para o meu reptiliano e eu cresci. Gerando em mim medo. Medo. E eu não conseguia ter um tempo atrás, literalmente, viver se eu colocasse um short. Olha que louco. Por quê? Foi registrado isso aqui no meu reptiliano e automaticamente, quando eu colocava, vinha 93% de mim, pá! Vai pro inferno. Você colocou short. Você vai pro inferno. Você colocou short. Aí eu, de repente, eu olhava dentro da Paraxá, dentro da Bíblia. Não. Eu sei que eu não vou para o inferno, mas eu não conseguia romper. Mas por que eu não conseguia romper? Por causa dessa crença limitante que foi estabelecida no meu reptiliano, que é 55%, e agarrou o meu sistema límbico, literalmente, que é esses 35%, quer dizer, o sistema límbico, e agarrou com o meu reptiliano, que é os 58%, e 93%. Aí eu falei, caramba, preciso lançar luz sobre isso. Aí eu comecei a lançar luz. Aí dentro da Bíblia é renovação. Dentro da Bíblia usa muito o texto de trazer à memória. Dentro da TRG, que é tratamento processativo, é reprocessamento. Dentro da terapia é reprocessamento. Dentro da psicologia, ressignificação. Aí eu comecei a trazer à memória. E eu comecei a lançar luz.
E hoje, estou liberto desse negócio. Eu usei esse exemplo básico do short. Mas existem muitas coisas na sua vida. Uma palavra que sua mãe colocou, você não vai ser ninguém. Uma palavra que seu pai colocou, um bloqueio, um trauma que foi gerado em você. De repente você não consegue se comunicar com as pessoas. Te travaram. Te bloquearam. Você não consegue se sentir aceita. Te bloquearam. Coisas que foi construído no seu reptiliano, agarrou com seus 35% do seu sistema límbico e você não consegue romper. Mas eu tô te trazendo luz aqui, literalmente, essa noite, são exatamente meia-noite e eu já vou terminar. Eu tô te trazendo luz e te dizendo o que tem que governar a sua vida não é reptiliano. Imagens que fica remetindo naquele circuito, naquele ciclo vicioso. O que tem que governar a sua vida não é sistema límbico. Mas o que tem que governar a sua vida é o córtex frontal. E o córtex frontal, que tem o hemisfério direito e o esquerdo, está ligado literalmente a criatividade, intuição, insights, pensamentos, raciocínio, análise, lógica, escrita, ciências e matemática. Você sabia que tem um monte de gente que perde e já era para estar muito mais longe, num nível muito mais avançado, mas por causa do reptiliano, daquilo que foi construído em você, por causa dessa via que você está ligado a fome, medo, instinto e sobrevivência, você não consegue romper. Por causa desse seu sistema límbico, que faz parte das emoções, por causa dessa sua necessidade desgraçada de aprovação, por causa dessa sua dependência emocional nesse cara, nessa pessoa, você não consegue romper. Mas eu te trago aqui para te dizer e lançar luz nesse casarão escuro. E eu tô automaticamente reprocessando você, ressignificando você. Quais são as coisas geradas no seu reptiliano e no seu sistema límbico que te impede de romper? Que te impede de romper. Estou falando com você mesmo. Com você que não consegue acompanhar a multiforma do eterno. Com você que não consegue acompanhar a renovação da mente. Com você que não consegue acompanhar o tempo do vinho novo. Por quê? Porque o seu reptiliano é velho. Porque o seu sistema límbico é velho. E sabe o que acontece? O cavalo, a oportunidade, as coisas estão passando na sua frente. Mas seu sistema límbico e o seu reptiliano não deixam você pegar. Qual foi o medo que seu pai gerou em você? Qual foi o medo que essa professora da escola gerou em você? Qual foi o medo que seu tio gerou em você? Qual foi o medo que seu pastor gerou em você? Qual foi o medo que o seu líder gerou em você? Qual foi o medo que o seu professor gerou em você? Não seja governado pelos seus 58% que é reptiliano. Não seja governado pelos seus 35% que é sistema límbico. Mas está na hora de você pegar o córtex frontal, que é esse 7%, e caminhar e andar em cima disso daí. O seu reptiliano e o seu córtex frontal, ele sempre está ligado à fome, medo, instinto, sobrevivência
e sentimentos. E quando você tem medo, fome, instinto, sobrevivência e sentimento, você sempre vai fazer aquilo que vai te levar para a zona de conforto. Agora, quando você é governado pelo córtex frontal, você entende que muitas das vezes o que mais te impede de você romper e ir para um próximo nível é a sua zona de conforto. E o seu reptiliano e o seu sistema límbico, ele não vai querer que você saia da zona de conforto e vá para a zona de confronto. Você não tem que fazer aquilo que você quer. Você precisa fazer aquilo que tem que ser feito. Ok? Alguma pergunta, gente? Que eu vou encerrar e vou deixar vocês dormir. Alguma pergunta? Alguma pergunta? Vamos lá. Alguma dúvida? Sim ou não? Vocês estão dormindo aí fingindo que estão assistindo. Tô achando que o celular de vocês está no canto da cama. Ficou ligado, vocês estão dormindo, hein? Psicanalista Bruna falou que top. Quem mais está aí? Alguma dúvida? Coloque assim, ó, hashtag saindo da zona de conforto e indo para a zona de confronto. Coloca aí, hashtag saindo da zona de conforto e indo para a zona de confronto. Coloca aí, coloca aí. Saindo da zona de conforto, indo para a zona de confronto. Coloca aí. Achando que esse povo dormiu, hein, gente? Escreve aí, saindo da zona de conforto e indo para a zona de confronto. Boa, minha irmã lá já acabou de acordar. Acordou, gente, o povo tá acordando. Escreve aí, saindo da zona de conforto e indo para a zona de confronto. Olha, eu acredito que só não tem a Lásia e a Bruna aí, não. Tem mais gente. Boa. Entenderam, pessoal? Então vamos tirar aquela foto, tirar aquela selfie, aí você me marca. Eu vou pegar e vou repostar você, ok? Beleza? Na próxima, então, a gente vai falar sobre as 5 fontes até chegar ao seu propósito. Ok? Boa, Nessa. Vamos lá? Tira a foto. 1, 2, 3, você tira a foto e me marca. Tá bom? Boa noite para vocês. Até a próxima. E aplica isso na vida de vocês. Valeu? Tchau, meus amores.